Era um prato clássico, só que feito com atum. E ele simplesmente não tinha saída. Ele era lindo, mas ele não tinha saída. Vocês estão fazendo bolo pra 20 enfermeiras de TPM. Então, Nossa. por favor, caprichem. Cara, pô, esse sapato não tá legal. Ele, pô, deu dinheiro pro cara ir comprar o sapato. Eu vi que ele cobrava, ele era duro quando ele tinha que ser duro, mas ele tinha Dava condições pra pessoa dava evoluir. condições pras pessoas. Você via que todo mundo gostava do cara. Hoje em dia, tem mais chefe querendo ser celebridade do que cozinheiro? Então tem muita gente que já faz um curso absurdamente caro, ou fora do país ou dentro do país, e ela termina o curso e ela já abre o restaurante dela. Às vezes ela não tem a experiência nem de um restaurante aqui, de ter qualquer vivência. Ela só tem o sonho dela, o dinheiro no bolso e faz. O restaurante não necessariamente precisa ser premiado para entregar uma coisa boa. Você pode encontrar coisas boas em lugares surpreendentes que você nem imagina. Dia 1º do ano novo, a gente teve que abrir. E não foi funcionário nenhum. Só foi, na verdade, ficou na cozinha eu e mais um menino. Quem cozinha com ego queima tudo, até a equipe. Ah, chama alta, concordo completamente. Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama! Está começando mais um episódio do Pegando Fogo Podcast. E hoje temos um convidado que realmente vive o calor da emoção no lugar onde que realmente tudo acontece, a cozinha. Nosso convidado hoje tem 28 anos, novinho, tá começando a vida, mas já tem uma bagagem enorme como chefe de cozinha, tem uma formação nas escolas francesas. E ele não é aquele chefe que você está pensando que fica em cima do pedestal. Ele é o chefe que desce, bota a mão na massa e faz o negócio acontecer. E ser chefe de cozinha não é somente criar um cardápio bonito, né? Não é somente criar pratos vendedores e tudo mais, né? Precisa ter liderança dentro da cozinha, precisa fazer gestão de custo, precisa entender dos processos internos, né? E hoje estamos aqui com o Renan Leal, chefe do DB House, uma casa carioca especializada em churrasco. Eles ganharam, né, um prêmio na Veja Rio do melhor torresmo do Rio em 2021. Então, Renan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria primeiro, cara, que você se apresentasse um pouco para a gente entender o porquê que você quis ser, né, cozinheiro, porquê que você quis ser chefe de cozinha. Seja bem-vindo, cara. Oi, obrigado. Renan. Eu, desde criança, sempre gostei muito de cozinhar, mas eu nunca consegui ver isso como uma profissão. Até porque na minha criação, ou eu tinha que ser militar ou passar numa faculdade pública. Então eu via muito como um hobby, basicamente. Eu vivia na cozinha, minha mãe até me expulsava um pouco da cozinha, porque eu queria ficar na cozinha o tempo todo vendo as pessoas cozinharem. E o meu desenho favorito, assim, quando eu era criança, eu não tinha desenho. Eu assistia mais programa de culinária o tempo todo. Então isso meio que, na minha cabeça, era um hobby, mas eu não conseguia ver como profissão. Até que chegou um momento que teve que ser, porque na hora de fazer a faculdade eu não sabia qual matéria que eu queria fazer, qual curso eu iria me inscrever, fazer faculdade. Eu não tinha uma direção. Então eu procurei cursos, inicialmente... Pode falar o nome do curso ou não tem problema? Pode falar. Aí, inicialmente, eu fiz um curso no Senac, que era um curso bem prático, assim, que abordava coisas de forma rápida. E depois disso, eu comecei a tentar me introduzir no mercado de trabalho. Como na época desse curso, eu tinha 17 anos ainda. Então, terminei o curso e tentei me inserir no mercado de trabalho, até mais para provar pro meu pai, para minha mãe mesmo, que era uma coisa que eu iria seguir, que era completamente diferente do que eles imaginavam. Então eu tentei me inserir no mercado de trabalho o mais rápido possível. Aí eu comecei a botar currículos. Então você foi atrás mesmo do teu sonho, Fui né? atrás mesmo. Então eu comecei a colocar currículos na Barra, no Recreio. Eu queria ficar um pouco distante da região onde eu morava, porque não tinha muita estrutura de restaurante. Eu tinha uma visão, assim, muito do que eu via na televisão. Então, por exemplo, eu assistia programas de televisão o tempo todo. Então eu sabia que se eu fosse trabalhar em Maricá, eu não ia encontrar o que eu via na televisão. Eu não ia conseguir executar aquilo. Então eu procurava lugares que eu ia conseguir pelo menos ver algo que era semelhante do meu sonho. Então foi quando eu coloquei currículo o tempo todo. Às vezes as pessoas olhavam pra minha cara até por eu ser muito novo. Nem me entrevistavam, só mandavam eu escrever assim numa ficha, algo do tipo. E eu saía, mas eu continuei procurando, até encontrar o boteco da diretoria, que era da dona Regina, inclusive.
E gente. E ela foi a primeira pessoa que aceitou, foi o meu primeiro emprego. E lá foi um lugar que eu aprendi bastante, porque assim, é muito diferente a realidade da televisão e a realidade da cozinha. Porque na televisão você vê o mundo perfeito, você vê a pessoa ali cozinhando com o maior amor do mundo. E quando você chega na cozinha... Tudo limpo, as bancadas, lindo, o negócio maravilhoso. tudo cortado. Não tem o calor, né? Não tem o calor. E a realidade é que se você entrar numa cozinha, você vê muitas pessoas que elas não estão ali porque elas amam cozinhar. Elas estão ali porque tem muita vaga de emprego. E realmente, a rotatividade em cozinha é enorme. Então você encontra pessoas que nunca trabalharam em cozinha, pessoas que não têm amor, assim, pela profissão. Então é um lugar bem hostil, para falar a verdade. E é bem interessante isso porque, né, como a história que ele está contando é uma história que aconteceu comigo. Eu conheci o Renan, ele chegou, né, bateu na minha porta e eu olhei e falei assim, gente, o que esse menino está fazendo aqui? Ele não vai durar 4 dias na cozinha, ele está achando que cozinha de restaurante é MasterChef que ele assiste na televisão, literalmente o que ele falou. E aí eu falei, vi no curso dele, no currículo, e falei, eu vou dar uma chance, porque eu preciso de uma pessoa que com essa visão de técnica de preencher etiqueta, organizar porcionamento. E eu fui confiante que o Renan, cheguei para ele e falei assim, olha, então você entra, né? Lembra disso, né? Você entra, você vai ser uma pessoa, vai trabalhar de manhã e você vai organizar para mim a parte de etiqueta, de organização da cozinha e tal, como um aprendiz. Bom, final da história, ele que virou quem ficou, porque ele, inclusive, trabalhou, gente, com aquela história que eu contei da pessoa que bebia. Ele estava nessa equipe e foi ele que salvou ainda, inclusive, que me salvou. E hoje está aí esse fenômeno. Mas é engraçado, porque aquele restaurante realmente teve muita história, assim. Eu entrei na abertura, aí na abertura a gente foi aprendendo as coisas e basicamente acho que eu fui a única pessoa da inauguração que ficou até o final, assim, na cozinha, tirando a equipe dos garçons. O resto tudo foi rodando e a gente conseguiu no final. É isso aí, conseguimos. É isso, cara. A cozinha, né, é uma indústria, né, ali dentro, né? Você pega um produto, você tem que manipular, você tem que fazer os processos corretamente, armazenagem, compra, enfim, pensar no custo daquilo ali, né? Então é uma composição muito difícil, né? E você vê que o cozinheiro, o chefe de cozinha, né, ele precisa ter na veia o empreendedorismo para tornar isso viável, né? É o que eu falei no início, né? Não basta a gente ter um produto bonito que não venda, né? E aí, Renan, o que você, na sua visão, né, qual é a diferença de um chefe de cozinha comum, né, um chefe de cozinha que, por vezes, quer só montar um produto bonito, quer montar alguma coisa, com um chefe de cozinha que, de fato, tem uma mentalidade empreendedora, né, que pensa em todos os pontos do processo, que gera resultado, que faz com que o produto fique maravilhoso para o cliente, mas que também gere resultado? Então, eu acho que o mais importante, na realidade, é usar o nosso conhecimento com técnicas para transformar produtos baratos em coisas que sejam assim elevadas ou sofisticadas. Que é aí que a gente ganha no cardápio. Porque com o conhecimento, realmente, você vai chegar ali, você vai acabar entendendo o que o cliente quer consumir e como fazer isso de uma forma que não gere tantos custos para a empresa. Porque o prato não tem que ser só bom, ele tem que ser bom e tem que dar lucro, porque senão não adianta vender uma coisa que não vai fazer bem para o restaurante. Exatamente. E você participa, né, dessa composição de cardápio desde o início, né? Desde pegar uma tendência, fazer uma pesquisa de mercado e trazer um insumo. Como é que vocês trabalham muito em insumo novo? Não? Então, a gente tenta explorar o máximo de insumo que a gente já tem homologado na loja. Então, a gente sempre consegue fazer variações, estudo em cima, e quando entra alguma coisa nova, também a gente faz bastante estudo de fornecedor, para ter mais de uma marca também, para a gente não ficar na mão de um fornecedor só. A gente estuda o preço, a gente avalia, a gente faz teste antes de entrar com algum insumo novo. Até porque o cardápio a gente estuda ele o máximo possível, não para a gente olhar assim e ele ser repetitivo ao cliente,
Mas a gente tem que estudar bem para conseguir fazer coisas diferentes com os mesmos insumos. Hoje, né, dá um exemplo pra gente de um prato que é vencedor, assim, que tá dentro dessa característica que você tá falando, que tem um insumo barato, que você transforma isso com o seu conhecimento, né, de escola aí francesa, que eu sei que você tem bastante conhecimento, eu sou fã dele, tá, gente? Então, eu sei. Como é que você transformou isso e trouxe um valor, né, percebido do cliente, que você levou para ele uma experiência com um produto simples, mas trazendo... Hoje, onde eu trabalho, o nosso foco é um comfort food. É uma comida caseira que agrade todos os paladares, que remeta à infância e etc. O nosso cardápio em si tem uma pegada mais caseira, só que a gente sempre tenta deixar ela mais sofisticada do mesmo modo que eu falei, com técnicas. Um prato que é campeão de venda, que é o nosso cupim, que é uma carne barata, a gente faz um trio de texturas nele, que é com aipim. A gente trabalha com 1000 folhas de aipim, que a gente usa técnica para fazer ele. Fica literalmente como se fosse uma massa folheada, só que ele é feito da mandioca. E junto com o prato vai o creme de aipim, 1000 folhas de aipim e a farofa de banana, que também é a base de farinha de mandioca. Então é um prato assim que é simples, com ingredientes simples brasileiros e é campeão de vendas. E o executivo todo a gente trabalha assim dessa forma. A gente tenta trazer brasilidade com técnicas. Até, por exemplo, a gente tem pratos de peixe. Às vezes a gente coloca um molho mais elaborado, mas a gente coloca um ingrediente brasileiro. Hoje a gente está no cardápio um peixe grelhado, só que ele tem um creme de palmito pupunha. Aí o creme de palmito pupunha, a gente usa técnicas francesas, a gente usa creme de leite fresco, a gente usa vinho branco, mas está ali na raiz dele a essência do que a pessoa quer comer, que ela está acostumada a comer. Você acha que isso é hoje uma tendência? Eu acho que hoje é uma tendência você transformar o produto brasileiro com conhecimento que os chefes hoje agregam o tempo todo. Isso aí é maravilhoso, né? Porque você traz margem para o restaurante, né? Uma vez que você trabalha com insumo que não é tão caro, né? Da mesma forma, traz também facilidade operacional, porque é um produto que está à nossa mão, né? Fácil de comprar. E trabalhando técnica, você transfere para o cliente um valor agregado absurdo, né? E aí faz com que o restaurante, de fato, consiga ter uma margem bacana, né? E o cliente que vai ao restaurante sai super satisfeito, né? Porque ele come um prato, né, que facilmente num restaurante francês ou com ingredientes franceses, né, não com itens brasileiros, né, pagariam certamente o dobro do valor, né? Porém, numa casa brasileira com itens, a gente consegue ter processos, né, similares ao que se vê na culinária francesa, mas só que com um produto brasileiro com uma qualidade igual ou até melhor, né? Esse cupim aí que você estava falando, já me deu água na boca, né? Pois então, porque... Não. E, Renan, uma coisa que eu acho que, assim, todo mundo tem curiosidade de saber, a gente que já trabalha com isso, né, até tem um viés um pouco mais... Já sabe um pouquinho da resposta, mas eu acho que tem muita gente que tá assistindo, né, que não trabalha nos bastidores, que não sabe ali o dia a dia, os desafios, né, que é estar dentro do outro lado, né, dentro da cozinha mesmo. Quando um fornecedor não entrega, quando falta algum ingrediente, como é que você faz com o time para ter uma solução para um problema que aparentemente não tem solução? Porque... É o dia a dia, tudo pode acontecer, né, numa cozinha. Sim. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo muito com o tempo. Eu já passei muito mais perrengue em relação a isso do que eu passo hoje. Que bom. Mas a gente está ali suscetível a tudo. O que eu faço para me precaver com essas coisas, por exemplo, a gente trabalha com checklist, contagem o tempo todo, que isso ajuda. Por exemplo, eu consigo ver onde está faltando as coisas, eu consigo me comunicar com um fornecedor, eu consigo saber se ele não vai entregar. Se ele não for entregar, eu vou ter que dar meu jeito. Eu vou pegar meu carro, eu vou no mercado. Eu literalmente me viro. Mas esse tipo de coisa acontece mesmo e a gente tem que dar um jeito. Ou às vezes até
se virar ali com o que você tem e transformar um produto para ficar semelhante, que o pessoal na cozinha chama de rasgueiragem, fazer ali, dar um jeito. Como que é? Explica melhor, explica aí pra gente melhor. Como é que é? Rasgueiragem? É, rasgueiragem. Rasgueiragem, todo cozinheiro fala isso, que é quando, tipo assim, você pega ali e você dá um jeito, você transforma o ingrediente em outra coisa, você se vira ali com o que você tem. Já aconteceu de você, por exemplo, ter que mudar o cardápio no dia porque faltou um ingrediente, colocar um prato do dia, por exemplo, que tem um ingrediente com mais quantidade para poder o cliente não pedir aquele que você não tinha? Já aconteceu por exemplo, como a gente trabalha com cardápio executivo também e tem muita empresa, o volume é alto, a rotatividade é alta no almoço. Então, quando eu tenho um produto assim, que eu tenho, sei lá, 10 unidades, eu prefiro às vezes até chegar para os garçons e falar, então esse produto aqui não tem, eu vou substituir esse produto por isso, como se fosse uma entrada, por exemplo. E aí a gente trabalhar em cima disso, porque também a comunicação da cozinha com o salão tem que ser boa. Porque o garçom ele tem que saber o que tem na cozinha, ele tem que saber o que não tem, porque isso... Num dia que acontecia uma falta dessa, frustra muito menos o cliente. Porque imagina, você pedir pro garçom, o garçom lançar, depois ele chegar e falar, ó, senhora, não tem. É muito diferente do que você sentar na mesa e o garçom já chegar e te apresentar o cardápio e falar, poxa, hoje estamos com essa falta, hoje estamos com isso. Que não é o ideal que aconteça, óbvio. Mas também isso daí muda tudo. A comunicação ou a estratégia de fazer até uma mudança mesmo com esse tipo de falta ou algo que aconteça. Ele pode, inclusive, abordar não com foco na falta, mas com foco na solução, né? Isso. Hoje temos um prato especial com um purê X, Y, Z e trazer a curiosidade, igual a gente fez aqui com o Rick, né? Que eu tenho certeza que ele vai lá comer o cupim. Só não eu vou esperar antes, né? Antes de eu ir, pô. Só tem que ter cupim no dia, né? Não, o cupim... A gente não vai ter esses problemas, vai ter tudo. Tem tudo... Uma dúvida, Renan. Antes aqui do podcast, né? A gente estava conversando, você falou sobre o cardápio executivo rodar de 3 em 3 meses, né? Como é que é a composição? Como é que vocês pensam para formar esse cardápio, né, executivo? E o porquê ter essa rotatividade? Então, a rotatividade é porque nós estamos num lugar que é perto de centros empresariais. Então, as pessoas que vão no almoço executivo, elas vão se repetir conforme o tempo. Vão se repetindo ali. Então, a ideia é que elas não enjoem do cardápio. Por mais que nós, no nosso cardápio, nós temos pratos que são bem tipicamente brasileiro, que o brasileiro está acostumado a comer todo dia, que são esses que a gente não muda. A gente tem 3 pratos no cardápio que a gente não muda nunca, que eles sempre continuam. Que é o baby beef, que é uma coisa simples com arroz, feijão, batata, que também é líder de venda, campeão de venda. Bife com fritas, né? Bife com fritas. Mas então, bife com fritas bem feito. Bem feito. E como usa brasa lá também, que é um diferencial, são coisas que a gente não tira do cardápio e a gente estuda a venda. Então a gente, vendo a venda, puxando a venda, a gente vê os pratos que saem menos, que são esses pratos que a gente pode modificar para chamar o cliente que está ali todo dia, em vez dele ir no restaurante ao lado, ele vê, pô, o DB House mudou hoje o cardápio, vou experimentar esse prato aqui. Então, os que tem a venda assim não tão altas quanto os carro-chefes, a gente vai mudando. Legal. Então, na cozinha é isso, né, Henrique? Na cozinha, cara, a gente precisa tomar uma ação todo dia, né? E transformar essa decisão, né? Essa decisão que a gente toma na cozinha, ela pode queimar ou brilhar, né? Então, assim, é fundamental a gente agir rápido. Sim. Para que o cliente também não sinta, né? Enfim, é isso. Agora, vamos lá. Eu quero explorar um pouquinho a criatividade do Renan, porque eu sei que tem muita. Inclusive, eu sou suspeitíssima, né? Na época lá do projeto que ele trabalhou comigo, todo dia ele chegava para mim e falava, Dona Regina, eu criei aqui um negócio, queria que a senhora experimentasse. Lembra disso? Lembro. Aliás, quem me ensinou a comer quinoa, que hoje eu tenho 10 anos que eu como quinoa, foi o Renan. Renan, fala um pouquinho pra gente, como é que nasce um prato assim na sua cabeça? Como é que é esse seu processo criativo? Cara, hoje em dia eu tento pensar em uma coisa que vá agradar as pessoas, não só o que vai me agradar. E eu tento sempre fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, hoje em dia eu adoro estudar pratos antigos ou pratos clássicos
trabalhar em cima deles, as técnicas deles, só que transformar com insumos completamente diferentes e tentar trazer alguma coisa, tipo, legal. Eu acho que é muito particular, porque assim, eu gosto de trazer coisas que sejam diferentes, que elas possam ser assinaturas do restaurante. É diferente Legal. de, por exemplo, sei lá, todo restaurante tem um prato de frango com creme de milho e arroz de brócolis, vamos supor. Eu faço questão, tipo, de quando eu penso no cardápio, pensar num frango diferente, um frango que possa ser assinatura do restaurante X. Então, o pessoal falava, ele vai ver o frango e ele vai pensar, poxa, o frango é desse restaurante. Então, por mais que você tenha inspirações, tenha técnicas, tenha algumas coisas, eu sempre tento fazer alguma coisa super autoral, em cima das coisas que eu vou estudando. Então, para você hoje, o cardápio ele é mais estratégico do que o teu gosto, do que a tua arte? Depende da proposta. Por exemplo, hoje no meu trabalho, sim. Se um dia eu tivesse um restaurante, acho que eu exploraria uma outra parte. Então, conta então eu aí. tenho. Vai que a gente... Então eu tenho que entender o que o meu trabalho precisa de mim. O meu trabalho precisa de uma comida comfort food, uma comida caseira. Então eu vou fazer isso. Entendeu? Vou estudar, vou ter que fazer em cima do meu cardápio. Agora, a senhora perguntou se eu tivesse um restaurante, como é que eu faria? Eu pensaria numa cozinha contemporânea e eu faria um cardápio com uma parte maior de entradas do que de pratos. Que eu, sendo bem sincero, hoje em dia eu fico vendo, por exemplo, tapas. Mas não necessariamente tapas, não que seja só uma coisa bem espanhol, assim, mas tipo, entradas muito interessantes em duplas, pratos contemporâneos, com ingredientes brasileiros, mas não necessariamente todos eles, e sobremesas marcantes também. Eu adoraria, por exemplo, que no meu restaurante tivesse, sei lá, um machu de pé de moça, vamos supor. Então explica porque as pessoas não sabem o que é chude, nem eu, inclusive. Chu é a famosa bomba, só que aí tem às vezes aquela assim, tem aquela redonda que eles colocam uma cracã em cima. Não. Aí então, por exemplo, fazer releituras de pratos, trabalhar entradas muito interessantes. Eu fui no restaurante em São Paulo que eu tava com muita vontade de ir, porque era um restaurante que eu via assim, tipo, de um jeito que eu gostaria de ter o meu quando eu tivesse assim, quando eu tiver um restaurante um dia, que é o mesmo estilo, ele tem o estilo de tapas, que eu comi umas coisas muito bizarras, muito interessantes lá, que eu gostei muito. E os pratos principais com uma pegada super contemporânea. É diferente do que eu trabalho hoje, mas é uma coisa que me agrada muito. Assim, quando você pensa em cardápio, pensa em conceito, porra, é muito bom, muito bacana, é empolgante, né, trabalhar com isso. Mas e quando você vai para a prática e o cliente não vê valor, não gera venda? Já aconteceu alguma coisa desse sentido que você falou, cara, esse produto aqui vai ser um produto vendedor, chegou lá e... Várias vezes, por exemplo, tem um prato que eu acho lindo, que eu aprendi esse prato num curso, eu modifiquei ele, fiz ele do meu jeito, mas eu coloquei ele no cardápio e ele não tinha saída, e o prato era lindo, era um Wellington tuna. Era um prato clássico, só que feito com atum. E ele simplesmente não tinha saída. Ele era lindo, mas ele não tinha saída. Então, a gente não esperou nem os 3 meses de rodar o cardápio. A gente já trocou antes. Isso te frustra? Sinceramente... Como é que eu posso dizer? Pode dizer a verdade. Eu fico meio... Pode dizer a verdade. Quando eu coloquei no cardápio, eu achei que ia ser um sucesso. Eu ficava pensando, nossa, caramba... Sou chefe. Vai dar certo, pô. Era um Wellington tuna, a Duxelle, que é uma pasta de cogumelo que a gente faz no Wellington, que é um prato clássico. A gente botava shoyu, vinho branco, que dava uma diferenciada. Aí então ficava tudo envolto no atum. Aí no atum a gente usava uma alga nori pra selar, né, o atum. E, pô, pra mim era incrível, eu achei que ia sair muito, mas não. Mas Eu fiquei um pouco frustrado, mas eu entendi que não era o que as pessoas estavam procurando ali. As pessoas estavam procurando ali, realmente, o bife com fritas. Aí, são nessas horas que eu lembro da Camila, que é a Camila, dona do restaurante, ela fala, cara, você tem que saber o que as pessoas querem comer. As pessoas querem comer isso, isso e isso. As pessoas querem comer arroz e feijão, não querem... Eu não posso falar o que ela fala, porque é palavrão.
Ai, Camila. Mas, cara... Mas aí ela tá certa. Ela vai gostar de ouvir isso, falando que ela tá certa. Porque ela... Acho que no Wellington ela tava certa. O chefe e o empreendedor, né? Acho que eles têm que andar lado a lado mesmo, né? E quando tiver erro, tem que corrigir rápido, né? E fazer isso, que nem vocês fizeram em 3 meses. Antes dos 3 meses, Antes de 3 né? meses a gente tirou Tava o prazo. planejado 3 meses, que era um executivo, provavelmente, né? E aí saiu do cardápio, porque Cara, não tá eu vendendo, vamos adorava cortar. aquele prato. Ele tinha um purê de couve-flor, que a couve-flor era feita na brasa. Então a couve-flor não era cozida, ficava com gosto bizarro o purê de couve-flor. É Ficava bom, defumado. né? Ele vê Ficava com paixão, ele fala com eu peguei paixão pelo paixão. prato, mas não Você deu fala certo. com paixão Mas da você criação. implantou esse purê de couve-flor em outro prato? Depois... Que daria pra implantar. depois Eu comi, inclusive. ela comeu. Depois a gente tirou o Wellington. Eu não sei se era por causa do nome que as pessoas não pediam. Não sei, cara. Aí a gente deixou só o atum com molho apimentado, um molho poave, que é um molho com pimenta do reino, pimenta verde. Deixou o purê. Ele até teve uma saída melhor depois que a gente tirou o Wellington, mas também não foi lá essas coisas. Aí a gente trocou o prato também. É interessante esse ponto que você falou, Henrique, de tipo... o empreendedor, ele, né, no caso lá a Camila, né, hoje e o Renan enquanto chefe, ter esse lado, porque o Renan ele traz para o lado criativo um pouco, aí ela tem que puxar um pouquinho para o lado mais aí ela comercial, só que você tem, então, só que aí você tem um resultado único. Incrível, que nem é tão o lado criativo, que é muito gourmetizado, que você não consegue, a pessoa não consegue ir mais vezes no restaurante. E também não deixa de ter o quê daquela coisa assim, das pessoas ficarem assim, nossa, que legal. Eu comi um prato de atum lá, foi exatamente com esse negócio de couve-flor e tal. E tava eu e a minha amiga Rose. E aí a gente pediu mesmo, né? Porque a descrição do prato era no mínimo curiosa. Tipo, um purê de couve-flor, que a couve-flor era feita na brasa e tinha um negócio com brócolis também. Brócolis com miso. E eu falei, não, eu quero experimentar. Se for ruim, não tem problema, mas eu tô curiosa. E o ponto legal aqui também, né, é a Camila dar a liberdade para você entrar com as inovações, entendeu? Para entender o que de fato tá ali, né, convertendo. Isso daí sim. é bom, né? É bom. Isso daí é muito bom. É bom, mas tem aquela cobrança, tem que dar certo, igual o Wellington. Tipo, o Wellington, eu amava o Wellington. O Wellington tudo. Um dia você vai colocar o Wellington tudo. Um bom cardápio vende sozinho. Um ótimo conta a história da marca. E, gente, o Renan trouxe aqui pra gente um bolo de chocolate que conta um pouco a história aí da marca que ele tá à frente hoje, que é o DB House. Ele trouxe pra gente experimentar. Gente, eu vou ter que mostrar, Henrique, compartilhar com vocês, porque quem não provou ainda, né, Renan? Tem que provar. Conta então aí um pouco. Tá quentinho ainda, hein? Um serviço Veio VIP delivery. aqui, delivery. Então, esse bolo... A gente ele não consegue, né, mostrar assim. Esse bolo é criação da E Carol. ainda vem com as bolinhas, ó. Vem com as bolinhas. Que é porque a pessoa esquenta em casa e ela joga o granulado em cima. Nossa. Olha isso. Depois o pessoal aí de marketing bota uma foto aí do DB House aí nas imagens, que o bolo é maravilhoso mesmo, hein? E assim, o bolo... Eu vou jogar as bolinhas aqui em cima, Você cara. vai jogar Experiência e a gente, completa e do você, cliente, hein? Exato, e você vai provar Ó. aqui ao vivo, né? Não Aí estamos sim. gravando, mas é ao vivo. E você vai provar, Henrique, e vai falar se tem E fica gosto lindo, hein? realmente de infância, isso daí. Não, só por essa bolinha aqui já deu... Muito bom. Então, esse bolo... Enquanto a gente vai se deliciando aqui, Renan, vai contando um Conta a pouquinho da história, que do eu bolo. falei que um bom cardápio vende sozinho. Um ótimo conta a história da marca, que é isso aqui. Esse bolo, ele é a receita de uma das fundadoras do DB, que é a Carol. Ela é completamente responsável pelo bolo. Ela, se eu não me engano, ela vendia essa receita. Ela aprendeu essa receita desse bolo, acho que com a avó dela, e ela vendia esse bolo na escola. Então, assim, é um bolo que tem muita história pra contar mesmo, porque hoje em dia o meu papel é só manter o padrão da receita da Carol. Que não é um padrão fácil. Não é uma tarefa fácil. fácil. Até porque ela também, se eu não manter o padrão do bolo dela, ela vai...
Então, isso é um desafio É um muito desafio grande. muito grande, porque é um bolo que a gente vende em grande escala. Exato. Hoje na cozinha a gente tem uma pessoa só pra fazer bolo, basicamente. Porque... Então, isso é um ponto que eu queria até trazer, né, assim, pra gente até explorar um pouquinho mais sobre isso. Você nem porque, cortar isso aqui, cara. gente, hoje pra você ter... Imagina que esse bolo, ele tem toda aquela memória afetiva de uma receita que foi criada, né, uma receita de família, e você vender isso em grande escala, mas manter o padrão e a qualidade de uma receita de família é um desafio muito grande. Até porque passou para um terceiro, né? Vamos Isso. falar assim, você Sim. passa para uma outra pessoa produzir aquilo e entregar a mesma qualidade. Acho que isso hoje, dentro de cozinha profissional, cozinha de restaurante, é o nosso maior desafio, né? É você manter o padrão de qualidade de uma coisa que você precisa colocar em produção. E porque ali, nessa produção, por exemplo... Aí, Regina, vai ter que sair da dieta. Hoje Ainda eu vou mais. sair por esse bolo. Hoje vai E- ter que comer. Como é uma coisa em grande escala, a gente depende das pessoas. E as pessoas, elas são pessoas. Elas têm dias ruins, têm dias bons. Então, as pessoas estão sempre ali variando. Nós, como, por exemplo, gestor ali da cozinha, a gente tem que estar motivando as pessoas e sempre de olho. Porque a gente tem que sempre explicar para eles que a receita é a receita do restaurante, não é a receita da pessoa que tá fazendo. Oh. Então... Olhei aqui pro Luiz, pô, nosso amigo aqui, ó. Pode ser que, sei lá, a pessoa que Destaque tá... importante também, né? tá fazendo, tente mudar a receita ou tente mudar a ficha técnica, mas é uma coisa que quem tá ali gerenciando não pode deixar. O padrão tem que ser o mesmo sempre. Exatamente. Ainda mais quando é um item de sucesso do cardápio e com essa história toda familiar, a gente não tem que manter o padrão sempre. Tem alguma história, assim, marcante que você pode contar desse bolo? De algum cliente que já fez alguma, tipo assim, uma super... Não, eu preciso desse bolo no meu aniversário, eu quero esse bolo em alguma situação. E vocês tiveram que se virar e fazer com que esse bolo chegasse até essa pessoa. Tem alguma, assim? Cara, eu acho que tem... Ou tem várias? Tem algumas histórias. Por exemplo, no iFood, a gente tem a segunda-feira do bolo, que o bolo ele tem desconto e ele sai... Se eu não me engano, eu não vou falar o quantos por cento porque eu não lembro de cabeça, mas ele tem um desconto no delivery. Vou provar. Aí teve um dia normal lá, né, saindo bolo o tempo todo. A gente recebeu uma mensagem enorme de uma mulher falando assim, poxa, eu amo o bolo de chocolate de vocês, vocês estão fazendo bolo para, acho que 20 enfermeiras de TPM. Então, Nossa. por favor, caprichem, coloquem bastante brigadeiro. Elas pediram, tipo assim, sei lá, 4 bolos e mandaram um texto enorme. Teve gente também que chegou fazendo aniversário. Acho que foi até um dos sócios do restaurante. Pra quem ainda não experimentou, cara, experimentem, muito bom mesmo. Hein? Tem gosto tá de infância? quentinho, pô, tá doido. Lembra o bolo da minha avó isso aqui. É, muito bom. Minha avó era uma boleira de mão cheia. E ela, pô, caprichava no recheio como tá esse aqui. E é E maciozinho. ele é vem muito bom. quentinho no restaurante, ele vem no tacho, assim, ele vem, tipo, muito quente. Parece que ele saiu do forno na hora. Realmente é muito bom, já é um sucesso. Então, e aí, gente, esse é o segredo, né? Como que você pega Cara, um bolo de chocolate, entendeu? e transforma ele numa coisa única. É um prato hoje que o restaurante é conhecido por esse prato, por essa sim. sobremesa, Sim, né? E é um bolo de chocolate. é um bolo de chocolate, bolo de chocolate com brigadeiro. Parece que você tirou o bolo, tirou o bolo do forno, colocou o brigadeiro quente por cima e tá comendo. Eu acho que... É perfeito. animal, muito bom, tá doido. E ainda dá um crocantezinho com a bolinha, pô. Então fica vai lá, muito Henrique. bom Agora mesmo. pode perguntar, Henrique, que eu vou comer meu bolo. Agora a gente vai falar um pouco sobre gente. Né? Porque a cozinha, né, é um ambiente estressante, né? Um ambiente Nossa, muito bom. quente. E aí, o chefe de cozinha, ele precisa, né, se conectar com as pessoas, precisa entender cada um ali dentro da cozinha, né? Você hoje como chefe, você se vê líder? Cafezinho. Se vê gestor, exemplo para essas pessoas que lá estão? Eu acho que hoje em dia, eu acho que eu melhorei muito, porque eu era uma pessoa meio cabeça dura, assim, em vários pontos. Porque eu chegava ali, eu queria fazer dar certo, e eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, se não desse certo, eu já surtava por dentro, já ficava até com dor no estômago, e eu descontava muito isso neles. Muito, muito mesmo. Então, hoje em dia eu vejo se alguém fizer alguma coisa errada, eu vou tentar contornar e ajudar eles. Se eles acertarem, eu vou
elogiar, vou colocar eles pra cima. Que era uma coisa, era uma visão que eu não tinha antes. Eu tinha uma visão mais de... Na hierarquia, de... Como se fosse, assim, mais ditador do que fazer eles estarem ao meu lado. Isso é muito tradicional, né? Dos chefes de cozinha das antigas, né? Mas foi muito batendo cabeça mesmo. Tipo, vendo que, assim, na verdade, eu tava perdendo eles do que tendo eles comigo. E eu preciso deles comigo, porque são eles que não fazem a maior parte, assim, do projeto. Então eu tento, hoje em dia, eu tento sempre agradar eles, perguntar como é que foi a folga deles, como é que foi o dia deles, como que eles estão. Se alguma coisa der errado, eu falo, cara, ó, dá errado não é o problema. O problema é querer insistir que esse produto errado vá para a mesa do cliente, deu errado, vamos resolver, vamos pegar, vamos fazer outro. E eu tento sempre elogiar eles, elogios na frente da equipe, obviamente. Claro que às vezes acontece ali no calor do momento, você brigar com uma pessoa na frente de todo mundo. Mas o ideal mesmo também é sempre dar feedback individual, não na frente da equipe, para não você ter as pessoas ali com você. A cozinha é muito quente, né? É muito estressante. É muito estressante. Imagina, em uma hora você fazer, sei lá, quantos pratos e você não pode errar, tem que ter um nível de acurácia muito grande. Isso é muito diferente de faculdade também. Você pega muita gente de faculdade que quando entra na cozinha, são pessoas que às vezes a gente não consegue nem ficar muito tempo com a pessoa, depende muito da pessoa, porque na faculdade você está numa bancada com 5, 6 pessoas para fazer um prato em 3 horas. Então você pegar uma pessoa que ficou 3 anos fazendo isso e colocar na cozinha, a pessoa não consegue ter produtividade e também se ela estiver na linha de partida ali, até ela se acostumar, é um trabalho. Então, quando a gente pega uma pessoa dessa, também é para desenvolver. Então, requer muita paciência. Montar a equipe, eu acho que é 1000 vezes mais difícil do que até mesmo que montar o cardápio, fazer as coisas. É isso, cara. É muito complicado. Mas é muito importante, né? Acho que um dos principais papéis, né, do chefe de cozinha no dia a dia é liderar a equipe, né? Manter a chama deles acesa, mesmo quando o seu nível de estresse está por um fio, né? E aí você traz ele para você, fazendo com que você desenvolva eles, que foi o que você falou, né? Cara, E, assim, todo mundo já teve um primeiro dia na cozinha, né? Então, a gente sabe como é que é, né? Eu tenho esse pensamento completamente fixo assim na minha cabeça hoje, mas, nossa, eu já fiz muita coisa. Qual foi o momento, cara, que você mais que aprendeu, assim, sobre liderança? Ó, eu fiquei uma semana em Miami trabalhando num restaurante com o Bernardo, que ele é um dos fundadores do DB também, que eu vi muito o modo como ele se organizava. Que, por exemplo, ele é o primeiro a chegar no restaurante, a primeira coisa que ele faz é, tipo, bater a contagem dele ali, o que ele tem, que a partir dessa contagem ele vê o que ele precisa fazer, aí a partir dessa gestão dele ele vê se ele precisa de algum insumo, de alguma coisa, que isso evita absurdamente falta no cardápio, que é uma coisa que frustra o cliente, como a gente tinha falado. Então, nessa semana que eu fiquei com ele, eu vi também um tratamento que ele tinha, o tratamento que ele tinha com as pessoas. Que, por exemplo, tinha um funcionário lá que estava com um sapato ruim lá nos Estados Unidos. Então, assim, ele pegou e falou, cara, esse sapato não tá legal. Ele, deu dinheiro pro cara ir comprar o sapato, vamos supor, um exemplo. Então, eu vi que ele cobrava, ele era duro quando ele tinha que ser duro, mas ele dava condições pra pessoa condições pras pessoas. Você via que todo mundo gostava do cara, tipo... Ele entrava no restaurante, lá não tem comida de funcionário, aqui tem comida de funcionário. Ele entrava no restaurante, todo mundo lá leva suas coisas pra comer ou compra. Cara, todo mundo chegava e dava alguma coisa pra agradar pra ele. Tipo, dava um salame, ou dava uma pasta, ou dava um bife que tinha feito em casa. Todo mundo fazendo de tudo pra agradar ele. Porque, na realidade, ele merecia isso. Ele conquistou as pessoas. Ele foi o verdadeiro líder. Que foi o que eu falei. Exato. Que antigamente era um tipo de coisa que eu não era. Era uma pessoa muito mais difícil de lidar. Então, eu acho que nessa semana, tipo, em Miami, que eu passei com ele... Você precisou ir pra fora, ver me deu um start também. E lá, como é muito diferente de trabalho, eles recebem por hora, eles não são CLT, poderia ser até diferente, né? Poderia ser até, tipo, não fez, vai embora, não sei o quê. E foi uma realidade que eu vi completamente diferente lá também.
E eu achei isso muito legal, agregou muito pra minha vida, agregou muito também a forma como eu ajo com a equipe hoje. E aí você viu também que liderar, igual você falou, ele chegava antes, ele organizava tudo. O líder, ele tem que ter responsabilidade, né? Sim. Na verdade, ele não pode só delegar. A responsabilidade maior é dele. Né? O líder, ele tem que dar o exemplo, que eu falo, né? A pessoa tem que se inspirar nele para querer fazer igual. Ele tem que ter condições de fazer aquilo acontecer realmente. Uma coisa que eu percebo também, além disso, óbvio, de trazer as pessoas, é passar o máximo possível. Porque, por exemplo, hoje eu penso assim, cara, a cozinha ela tem que rodar o melhor possível quando eu não tiver. Então, por exemplo, eu tenho um cozinheiro que eu vejo que ele é muito dedicado. Eu troco o cardápio, ele vai no Mercadão de Madureira, ele compra o utensílio que ele acha que vai ajudar para fazer o prato novo. Então, eu vejo que o que ele quer não é só ser o cozinheiro do restaurante, ele quer evoluir, ele quer aprender. Então, o máximo que eu puder passar para essas pessoas, para o restaurante não ficar na minha mão, porque o restaurante não tem que ficar na minha mão, se o restaurante ficar na minha mão, eu não vou estar fazendo o meu trabalho certo. Muito bom. Eu vou passar, porque eu quero que ele suba, que ele fique ali, que ele lidere também, que ele me ajude de todas as formas, porque ele pegando tudo, ele aprendendo tudo, vai ser meu trabalho 100% bem feito, porque eu vou virar as costas, vai estar saindo certo no restaurante, vai estar saindo no padrão, vai ser bom para todo mundo, vai ser menos estressante para mim. Cara, isso é perfeito. para todo mundo, Perfeito. né? Em todas as áreas, né? O bom líder, ele treina, né, o seu subordinado, quem quer que esteja ali, ou até, né, do lado dele, para que as coisas de fato andem, né, sem a presença dele, né. Muito bom, muito bom. Vamos para o quadro, né, que chama... O Fogo de Palha. Fogo de Palha. Chama alta o Fogo de Palha. Gente, esse é o nosso quadro, que é tipo mito ou verdade. Então, são perguntas rápidas, provocativas, que a gente vai fazer aqui pro Renan, para ele falar pra gente se é chama alta ou fogo de palha. Então, Renan, é dentro da tua perspectiva, tá? Eu vou falar, okay. E você, se for verdade, você vai falar chama alta e vai falar o porquê que você acredita que aquilo é verdade. Se não, na verdade, gente, não é nem se é verdade ou mentira. É dentro da sua perspectiva no que você acredita, tá? Então, vamos lá. Chama alta ou fogo de palha? Hoje em dia, tem mais chefe querendo ser celebridade do que cozinheiro? Eu acho que chama alta. É verdade. Porque hoje em dia também, rede social, você consegue fazer muita coisa, né? Então, eu acho que tem chefe que foca muito nisso para ganhar ou em publicidade ou colocar o nome dele num restaurante e ser a cara do restaurante e lucrar em cima disso. Então, acho que são perspectivas diferentes. É o que a pessoa quer fazer também, né? Assim, eu vejo muito chefes de cozinha que, de fato, são muito bons cozinheiros, mas não são chefes de cozinha. São celebridades. Ele não consegue tocar um restaurante, né, o cara. Mas, enfim, é o que você falou. Às vezes o cara tá focando em publicidade e é isso, né? Chama alta ou fogo de palha? Curso internacional virou cartão de visita para quem nunca soou numa cozinha? Eu acho que chama alta também. Porque, assim, os cursos de gastronomia, eles são todos com valores muito elevados. Você fazendo aqui ou você fazendo fora. Então, tem muita gente que já faz um curso absurdamente caro ou fora do país ou dentro do país e ela termina o curso e ela já abre o restaurante dela. Às vezes ela não tem a experiência nem de um restaurante aqui, de ter qualquer vivência. Ela só tem o sonho dela, o dinheiro no bolso e faz. Então eu acho que realmente é chama alta. Agora, se vai dar certo depois ou não, sem experiência ali do dia a dia, a gente não sabe, mas que acontece bastante. Só de curiosidade, quanto custa mais ou menos um curso desse médio? Não precisa nem ser Cara, um francês médio que tu fez, não. Eu acho que, por exemplo, a faculdade, dependendo de quanto... As faculdades que tem aqui hoje, acho que é IBMR, Uniswan, Estácio, acho que elas são todas na faixa de 1.800 para cima por mês. E, por exemplo, a gastronomia, você vai pagar 1.800 por mês, que é quase uma faculdade de psicologia ou direito, alguma coisa assim. E quando você sair da faculdade, você vai ganhar, talvez, até
Menos, né? Como Ou auxiliar, começar... né? Se você for realmente viver o dia a dia da cozinha, que é o que a gente está falando, o suor da cozinha, você vai começar como auxiliar. E assim, dependendo das matérias que você puxa na faculdade, porque tem matérias que são mais caras, você paga mais de 2 mil por mês. E você saindo da faculdade, você não ganha isso. De jeito nenhum. Ainda tem os extras. Ainda né, tem da os faculdade, extras. Então, chama ou fogo de palha? Tem muito prato bonito que morre na primeira garfada. Eu acho que é chama alta. Chama alta. Ou bife Wellington. Tuna Wellington. Tuna Wellington. Chama alta ou fogo de palha? Coitado do meu Tuna Wellington, cara. Eu gostava tanto dele. Vou querer provar, tá? Chama alta ou fogo de palha? Chefe bom não precisa aparecer, o sabor faz o trabalho. Ah, eu concordo. Pra mim é... Chama alta também. Fogo de palha, você tá aqui? Não, mas... não sei, é bom você conhecer, porque, por exemplo, desperta a curiosidade de saber quem é o cara que tá fazendo isso. Então, não sei, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é fogo de palha. Tô respondendo pra ele, olha só que audácia. Porque chefe bom precisa aparecer, sim. Eu acho que não é só o chefe bom, eu acho que tudo que é bom precisa saber quem é a pessoa que tá por trás daquilo ali, porque eu acho que as pessoas gostam dessa coisa do empoderamento, de saber, né, tudo que acontece. Então, um dos motivos de convidar o Renan, inclusive, para esse bate-papo, é para trazer esse olhar, porque tem muita gente hoje que não tem, talvez, esse nome celebridade, não é o caso, o Renan já é conhecido, mas tem muita gente que faz muita coisa boa e que não tem, às vezes, espaço para explorar isso. Não, eu concordo. Agora que você era falando assim, eu concordo. É porque eu sou extremamente tímido, acho que já deu pra perceber. Eu sei. Mas faz todo sentido. Realmente, as pessoas merecem o mérito, o reconhecimento, porque é um trabalho bem árduo, assim, e não é todo mundo que consegue entregar ali uma experiência boa pro cliente. Então, concordo. Chama ou fogo de palha? Cozinha boa se mede pelo prêmio e pelo cliente de volta? Ou pelo cliente, né, que volta, não? Pô, mas aí não é chama ou fogo de palha. Ué. Eu acho que é fogo de palha, porque o restaurante não necessariamente precisa ser premiado para entregar uma coisa boa. Você pode encontrar coisas boas em lugares surpreendentes que você nem imagina. Pode ser um lugar pequeno, ou assim, não conhecido, ou fora da mídia, ou fora da assessoria de imprensa. Porque tem muito isso, a assessoria de imprensa te induz muito a alguma coisa. Rede social te induz muito a alguma coisa. Você vê hoje os influencers que recebem para falarem bem dos lugares. Então, não necessariamente porque o lugar está conhecido, porque o lugar ganhou um prêmio, ele vai ser um lugar maravilhoso. Eu acho que você pode encontrar coisas maravilhosas em lugares inesperados também. Numa das minhas viagens, cara, eu tava em Buenos Aires e... Aquela coisa, né? Viajei com minha esposa e tal. Pô, vamos conhecer uns restaurantes e tal. TripAdvisor, né? Vamos conhecer. Aí fomos em 2. Aí, pô, nada demais. Carne, né? Não. E 2 indicados, né? 2 do TripAdvisor, notão e tal. Eu falei, beleza. Aí num belo dia, porra, cansado da bateção de perna, né, e tudo mais, eu falei, Mariana, vamos aqui comer nesse boteco aqui mesmo, nesse restaurantezinho. Cara, foi a melhor chorizo que eu comi na Argentina, entendeu? Eu tive uma experiência... Impressionante. Dá a dica aí pra quem vai pra Argentina. Não sei que eu não lembro qual é o nome do restaurante. Com certeza vocês não vão encontrar. Eu tive uma experiência assim em Buenos Aires também, mas só que foi bem diferente. Eu fui pra lá com 2 amigos. E eu tinha feito a minha lista, tipo assim, lendo muito, estudando muito. Eu tinha os restaurantes, eu fui muito eu fiz a minha lista muito em cima de restaurantes premiados. De guia. Aí, eu passando, eu queria entrar em tudo quanto era lugar. E assim, tinha uma loja de vinho que ela não tinha preço em nenhum dos vinhos. Eu falei, cara, beleza, a loja não é pra mim, mas eu quero entrar, eu quero ver. E o meu amigo, pô, não vou entrar, não tem nem preço no vinho. Eu falei, cara, eu vou entrar. Aí eu entrando, tinha um senhorzinho, que depois a gente foi descobrir que ele era o dono do estabelecimento. E ele conversando com a gente, assim, ele começou a trocar maior papo, parou de falar de vinho, começou a falar sobre restaurantes que tinham. Alguns restaurantes que ele falou estavam na minha lista, um deles não era premiado, mas era um restaurante de produto, assim, que eu consegui, que foi muito bom também. E ele falou, cara, vocês têm que ir nesse restaurante aqui que nenhum turista vai, que é um restaurante muito bom, que até nem os nativos às vezes conhecem,
que era Lapizarras, eu não sei falar a pronúncia, que é o cardápio ele fica todo escrito no quadro negro, no quadro de giz. Aí nós fomos, né, depois dele falar tão bem assim, e nós comemos pratos que não foram necessariamente que as pessoas vão pra Argentina pra comer, que é o chorizo, os cortes de carne. Eu pedi um nhoque, meu amigo ele pediu um arroz negro com frutos do mar, aí a nossa amiga pediu um outro prato e a gente foi experimentando, e realmente era tudo escrito na parede. E foi um lugar interessante porque o lugar só tinha 2 pessoas quando a gente chegou. A cozinha, ela fez a comida e todos os cozinheiros ficaram, tipo assim, espiando pra ver se a gente tava gostando da comida. E cada garfada era tipo um bagulho assim de caraca, gente, não é possível, isso tá muito bom. Eu comi um nhoque de batata, assim, com ragu de cordeiro, que, porra, desmanchava na boca. Foi um bagulho sensacional, assim. Eu acho que pra nós 3 foi uma das melhores experiências que nós tivemos na Argentina. E foi, assim, um restaurante que, se você abre o Instagram, não tem nem foto da comida. Só tem a foto dos quadros. E foi muito bom, não é estrelado, não tem prêmio, não tem nada. Gastronomia tem disso também, né? A gente tem que se permitir provar, experimentar pra conhecer o novo, né? Então não tem muito... Vamos lá. Chama alta ou fogo de palha? Chefe que não passa calor de chapa não entende o que é cozinha. Eu acho que chama alta, você tem que passar por tudo. Senão você não vai entender o que o cara que você está ali delegando ele tá passando. Até num dia, por exemplo, se você tiver alguma falta, aqui cozinha tem muito disso, as pessoas faltam, desaparecem, ou tem aquela história também que a senhora já contou. Então, o chefe que tá ali, às vezes, ele tem que abordar, ele tem que saber um pouco de tudo. Eu já, por exemplo, eu não trabalho ali diretamente na churrasqueira, eu trabalho ali organizando comanda, vendo o padrão do que tá saindo, mas já aconteceu do churrasqueiro faltar, eu tenho que ficar na parrilha, correndo ali pra frente, soltando prato. Aconteceu também uma história que é até engraçado de falar, porque o DB ele é no shopping, né? E o shopping ele tem a programação dele. Então tem dia que você tem que abrir mesmo que seja feriado. Dia 1º o Village abre. A maioria dos restaurantes no Village abre. Então dia 1º, assim, do ano novo, a gente teve que abrir. E não foi funcionário nenhum. Só foi... Na verdade, ficou na cozinha eu e mais um menino. E aí a gente pensou... Aí, o tempo todo. Histórias dos bastidores que as pessoas não sabem, mas é assim que acontece, né, o tempo todo. E o cliente que chega lá, senta na mesa, não quer nem saber. E eu o tempo todo pro menino, eu falei, cara, dia 1º, não vai dar nada, relaxa. Vamos aqui, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Pô, o restaurante encheu dia 1º. Vendeu, tipo assim, bem o que a gente vendia, tipo, normal, final de semana. E, cara, foi mó doideira. Eu tava correndo pra churrasqueira, correndo pra boqueta. Ele era novo, ele só trabalhava na produção, ele teve que ficar lá na frente. Aí, tadinho do menino, nesse dia, ele levou até uns berros no ouvido, coitado. Aí você pensou assim, gente, vocês não têm ceia na casa de vocês que sobraram? Antigamente a mãe fazia, sobrava pro dia seguinte, não, né? E o povo não ia pro restaurante. Mentalmente eu tava xingando muito eles. Mas foi um dia... pesado. Que bom, gente. Muito gostoso. Vai. Chama alta ou fogo de palha? Quem cozinha com ego queima tudo, até a equipe. Chama alta, concordo completamente. Completamente. A gente tem que deixar o ego de lado. Total. Por exemplo, às vezes você tá ali fazendo cardápio, você teve uma ideia. Às vezes seu cozinheiro, pra ele tem uma ideia que pode melhorar o seu prato também. Ou igual agora, eu mudei o cardápio, eu falei com os meus cozinheiros. Eu falei, cara, eu botei isso daqui, o cardápio tá com 2 pratos a mais. Vocês acham que isso daqui vai atrapalhar vocês? Aí no início eu vi que eles estavam com um pouco de medo, mas eles falaram, depende da produção. Se a produção estiver certa ali todos os dias, vai dar certo. Aí às vezes até a logística de prato, porque a gente tem que ter uma logística para entregar rápido pro cliente. O cliente não quer saber, o cliente quer a comida dele rápida. Então ali eu ouvindo ideia deles, ouvindo ideia deles mesmo, eles deram ideias que foram muito boas, tanto para logística quanto para a melhoria do prato. Então acho que se fosse uma pessoa assim... que tivesse um ego absurdo, como acontece muito em cozinha, não que eu nunca... acho que eu já fui assim um tempo também, eu tive melhorias não tendo ego. Se eu tivesse o ego lá em cima, eu poderia ter queimado a equipe, poderia ter atrapalhado o trabalho deles, sobrecarregado eles. Então é sempre bom escutar e ouvir o que eles têm a dizer também, que pode sempre ajudar. A última. Chama alta ou fogo de palha? O problema não é o fogo, é o chefe que esqueceu porque acendeu.
Tipo, não sabe por que tá ali, o chefe que... Eu acho que é chama alta também. Né? É chama alta, porque às vezes é igual a gente falou, mencionou várias vezes. Às vezes você vai com um sonho, tipo assim, de televisão, de programa, ou até de hobby mesmo. Às vezes seu hobby é cozinhar em casa, mas restaurante é realmente muito diferente disso. Acho que só quem vive restaurante sabe. Então, às vezes eu acho que ir muito ali com uma visão, você pode acabar se queimando ali, queimando as pessoas. Aliás, uma das coisas que eu acho mais engraçado é que você falou só quem vive que sabe, porque antes de trabalhar, né, com restaurante e tudo, eu sempre ficava com essa pergunta na minha cabeça, porque assim, na minha mente, eu ia cozinhar, eu gastava 1 hora para fazer um prato. Eu ficava querendo saber o seguinte, como é que as pessoas conseguiam fazer 20, 40, 50 pratos ao mesmo tempo? Era uma das maiores curiosidades que eu tinha. E aí, quando eu fui trabalhar, né, vivenciar o mundo de restaurante, ter meu negócio, que eu vi que o preparo, né, a organização da cozinha antes é que faz a diferença nesse quesito. Mas eu tinha a cabeça de dona de casa ali, de eu cozinhando na minha cozinha, Ia né? precisar de 50 cozinheiros. Pois é. Eu acho que a maioria das pessoas pensam assim também, mas tem todo um estudo, tem que fazer uma logística ali bizarra. Então tem porcionamento, tem as coisas que você pode adiantar, tem as coisas que você não pode adiantar. Você tem que ver a venda ali para saber o que você vai produzir, previsão. A quantidade, a previsão. Então realmente é toda uma logística ali por trás que muita gente nem imagina, mas é um muito, estudo feito desafio, também. né? É muito desafio. Então, a gente chega à conclusão. Na cozinha e na vida, quem não suporta o calor, não cresce, não passa, desiste, né? E não é o caso do Renan, porque ele não desistiu. E eu vou te falar, tá? Que a cozinha que ele começou a trabalhar era punk. Era caótico. Era punk. Não, era estruturada. Não, era estruturada. Só, mas assim, os desafios eram muitos. Foi até que eu falei com a senhora, foi um universo novo, porque eu não imaginava como é que era. E quando eu entrei lá, eu vi a cozinha, eu vi as pessoas também. E como eu era muito novo, eu tinha 17 anos. Eu até comentei isso com ela, eu vi o pessoal saindo pra fumar no meio do serviço. E o pessoal, pra mim, aquilo ali era um descanso. Eu pensava na minha cabeça, caraca, eu tenho que fumar também. Eu vou fumar com eles, vou fazer alguma coisa assim, mas tipo... E acabou que, graças a Deus, eu não consegui ficar... Graças a Deus. Ficar indo tanto nesse meio assim que eu vi que acontecia, mas são experiências diferentes, são coisas diferentes, pessoas diferentes. A gente já está indo para o final, mas antes do encerramento, eu queria que você falasse um pouco assim para quem está assistindo e que quer ser, por exemplo, um chefe de cozinha, quer trabalhar nos bastidores do restaurante, ou até para quem quer, um empreendedor que quer montar um restaurante, você, do seu ponto de vista de chefe de cozinha, o que essas pessoas têm que fazer, o que você daria aí de dica, de conselho, como começar, como procurar, enfim? Eu acho que assim, pelo o que eu penso hoje, eu acho que a base da pirâmide são os funcionários, que são as pessoas que levam o restaurante. Então, acho que não adianta só mimar o cliente. Porque eu já trabalhei num restaurante assim que o dono, ele mimava todos os clientes. Claro que o cliente tem que ser mimado também. Tipo, ele ia, dava taça de vinho, ele ia, conversava, ele abraçava o cliente, ia em toda a mesa, conversava. Mas, tipo, o principal mesmo, que eram os funcionários, eles não tinham um bom tratamento. Então, eu acho que quando uma equipe tá ali coesa, ela se sente bem, ela é bem tratada, ela faz tudo de melhor pro restaurante, ela veste a camisa. Então você tem um funcionário que está ali com você. E isso em relação ao funcionário, eu acho que é ter ali a média de mimar tanto o funcionário quanto o cliente, você saber lidar com as pessoas e entender o segmento da sua casa. Por exemplo, eu quero uma casa italiana, eu vou saber trabalhar um cardápio com coisas italianas que as pessoas vão querer comer aqui na minha região. Eu acho que região também é uma coisa muito importante, porque você vê isso muito até no Rio de Janeiro. Por exemplo, Botafogo. O pessoal... Botafogo e Tijuca. Você vê muito boteco, você vê muitas comidas assim que, por exemplo, na Barra o pessoal não vai comer. Você vai ver, tipo, em Botafogo, o cara servindo coração, moela. E se você for botar isso na Barra, o cara não vai consumir. Então, eu acho que é estudo de público, é o tratamento com os funcionários, é o que você serve para o cliente.
Eu acho que qualidade também, o simples com a qualidade também você consegue agradar. E pegar o segmento e ser o segmento bem feito. O segmento é contemporâneo, eu vou fazer a melhor comida contemporânea. O segmento é a comida caseira, eu vou fazer a melhor comida caseira. E eu vou também pegar uma parte administrativa que eu acho que é importante. Para mim são várias coisas importantes. Porque comida, acho que o valor, ele sobe e desce o tempo todo. Então no restaurante, você quer servir uma coisa boa, você precifica em cima, mas os insumos em si são caros também. Então, quando você tem desperdício, você já acaba com o lucro do dono do restaurante. Então, prezar por não ter desperdício dentro da cozinha, que isso entra também na logística de estudo, de venda, de cardápio, de tudo, é muito importante também. Eu acho que todas essas coisas são muito importantes. Acho que, no geral, para mim, essas são as mais importantes. Eu não sei se era mais Legal. alguma. Não, Renan, foi um prazer ter você aqui, né? Eu acho que Renan trouxe aqui bem como que é difícil ser chefe de cozinha, né? Chefe de cozinha não é simplesmente montar um prato bonito, montar um cardápio elegante e botar para vender, né? Vai muito além disso, né? Precisa entender o processo de dentro da cozinha, precisa liderar a equipe, entender qual prato tem oportunidade para venda e não. Enfim, é muito bom, cara, ter você aqui. Obrigado por passar um pouco dessa tua experiência pra gente. Né? E quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho do Renan, né? Sigam ele no Instagram, né? @RenanLeal. E quem quiser conhecer o trabalho dele também, pode ir lá na DB House, né? Isso. DB House no Village Mall e na Taquara. Na Taquara fica onde, cara? Na Taquara, ele fica perto da Mananciais. Tem um ponto de referência que todo mundo conhece, que é a sorveteria do Otto, que é uma sorveteria bem antiga na Taquara. Né? Boa. É em frente ao Otto. Chegamos ao fim, esse episódio de hoje foi saborosíssimo, né? Pegou fogo. Espero vocês no próximo episódio. E, gente, não deixa de compartilhar o conteúdo, curtir, apoiar, porque esse é um projeto que eu tenho certeza que tá ajudando muita gente que quer empreender, que quer conhecer um pouquinho mais os bastidores de restaurante. Espero vocês na próxima. Renan, a gente tava falando aqui, vamos fazer uma campanha, né? Se o vídeo tiver mais de 1.000 curtidas e 100 comentários, a gente vai fazer uma campanha do Wellington Tuna. Vocês vão ter que ir lá, vocês vão ter que comer o Wellington Tuna. Todo mundo vai comentar, porque é o prato que eu mais gostei. E vocês não comeram. Vamos fazer o Renan feliz. Não vamos deixar ele com essa frustração na vida, gente. Boa. Só erro de gravação. Estamos aqui tomando um café pós-regravação. E lembramos que não temos a lembrança para o nosso convidado. Então, Regina. E é uma lembrança especial que todo chefe de cozinha vai amar ganhar. Cara, eu tô bem feliz, porque eu nem imaginava que ia ter um... Tá vendo? Mas eu quero que você mostre. Vou mostrar. E depois tem um desafio aí pra você. Olha. Com esse prêmio aí que tá aí dentro. Um monte de coisas. Um copo pra que eu gosto de beber, então já tá ótimo. Copinho da Eisenbahn. Só tem copo da não. Eisenbahn. Aí, Olha, vem. Aê! Que isso? Sal de parrilha, né? É. Sal de parrilha. Barbecue e o molho de pimenta. Aí depois você me conta, tá, Renan? O que você fez com esses temperos aqui, ó. Porque ele vai transformar isso Vai dar aí. pra fazer muita coisa. Eu dei sorte. E outro copo. É outro Outro igual. copo. É um joguinho. Ninguém bebe sozinho, então. Olha. Até a faca veio o kit completo. Kit churrasco completo. Kit churrasco completo. Dá pra passar uma carninha aí, hein? Com certeza. Muito obrigado, tá, gente? E no próximo episódio do Pegando Fogo, nós vamos receber o Gonçalo, que é um especialista em restauração, que é em Portugal, né? Ele veio para o Brasil e está empreendendo aqui no Rio de Janeiro com diversas marcas. Vai ser fantástica as histórias que ele vai contar aqui. Então, se quiser assistir o próximo episódio, ative aqui o sininho, que quando for lançado você vai receber uma notificação. E teremos um convidado também, uma participação especial do Luiz Felipe. E o nome do episódio, Empreender, Brasil, Portugal, Sonho ou Coragem. Tá imperdível.